Quando criança, sempre soube que era o segundo. Meu nome é Isabela, embora todos me chamem de Bela. Sou a filha caçula de uma típica família de classe média, e tenho uma irmã mais velha chamada Letícia. Ela era apenas 3 anos mais velha que eu, mas parecia que essa diferença deixava uma marca em nossa família. Letícia era a criança de ouro, a escolhida, sobre a qual a luz da admiração e do amor caía desde o nascimento. Ela tinha cabelos loiros e ainda me lembro de como minha mãe, como que ao chamado de algum imã interno, captava sua imagem na câmera a cada oportunidade. Letícia brilhava como um anjo, sempre cercada por um halo de sol em cada foto. Cada foto é uma história inteira sobre sua perfeição, e nosso álbum de família estava cheio dessas histórias. Tornaram-se o legado de sua imagem para que mais tarde, anos depois, essas fotos lembrassem que já houve uma menina na família que encarnava a ideia da perfeição. Eu não era feio de jeito nenhum. Eu tinha minha própria beleza, mas aparentemente não uma para cativar e incentivar minha mãe a pegar a câmera. Meus cabelos escuros e olhos castanhos, como dizia minha tia, me davam uma cara interessante. Em outra casa, poderia até ser considerado uma virtude, mas em nossa casa, interessante não era importante. Valorizávamos outra coisa. Letícia, com seus cachos dourados e sorriso deslumbrante, era a referência que eu não conseguia me aproximar. Quando Letícia precisou de roupas novas, passamos o final de semana inteiro na loja. Mamãe ficou feliz em escolher suas roupas, discutindo cada detalhe com ela por um longo tempo, do estilo à cor, como se estivesse escolhendo um vestido para uma princesa para seu primeiro baile. Para mim, tudo foi mais simples. Quando pedi uma coisa nova, minha mãe encolheu os ombros e adiou a compra para mês que vem. Essas pequenas coisas, aparentemente insignificantes à primeira vista, se acumularam ao longo do tempo, me fazendo sentir como se estivesse em uma posição secundária. Letícia conseguiu um quarto maior porque, como explicou, precisava de um lugar para estudar. Em seu 16º aniversário, ela ganhou um carro, um pequeno sonho azul, que, é claro, combinava perfeitamente com ela. No meu 16º, ganhei um relógio, nem mesmo um particularmente bom. Esse presente, mais um gesto simbólico do que um presente verdadeiramente significativo, serviu como mais um lembrete de que minhas férias sempre serão menos significativas do que as de Letícia. Mas o verdadeiro destaque é o dia de sua formatura. Toda a casa estava se preparando para este evento, e quando a noite finalmente chegou, seus pais lhe deram uma grande festa, reunindo todos os nossos parentes e amigos. Papai não escondeu o orgulho, anunciando solenemente que ele e mamãe pagariam as mensalidades da faculdade. Falou com alegria sobre o futuro dela, que Letícia estudaria para se tornar gerente de banco e seguir seus passos. Todos levantaram os óculos para seu futuro brilhante. Eu estava ao lado dele, sorrindo, mas algo se apertava dentro de mim, como se eu não estivesse nessa história, como se eu fosse um convidado na festa de outra pessoa. 3 anos depois, foi a minha vez de me formar no ensino médio. Consegui notas ainda melhores do que Letícia, e secretamente esperava que desta vez meus pais notassem meus esforços e ficassem felizes por mim. Lembro-me daquela noite na mesa da cozinha, quando as cartas de aceitação da faculdade estavam na minha frente. Havia uma sensação de algo importante no ar. Mas em vez de ficar encantada, vi meus pais trocarem olhares constrangedores antes que minha mãe dissesse, quase sem olhar para mim: "Querida, só não temos dinheiro para a faculdade agora." Ela tentou sorrir, mas havia incerteza em sua voz. Papai colocou em sua explicação que o mercado estava difícil, que era preciso muito dinheiro para pagar os estudos de Letícia. Tipo, eu deveria trabalhar por 1 ano ou 2, economizar algum dinheiro e depois pensar em estudar. Sentei-me ali atordoado, olhando para eles e fiquei em silêncio. Vi na minha frente os pais que compraram para Letícia um laptop novo para a faculdade. Os pais que lhe deram uma farta festa de formatura em poucos anos imediatamente pagaram suas mensalidades. E agora essas mesmas pessoas estavam dizendo que não tinham os meios para mim. Por causa do favoritismo deles, comecei a procurar emprego na manhã seguinte. 1 mês depois, consegui um emprego como empregada doméstica no Grand Plaza Hotel, o hotel mais luxuoso da nossa cidade. Enquanto Letícia voltava para casa depois de se formar na faculdade para economizar dinheiro, eu me mudei para um pequeno apartamento do outro lado da cidade.
Foi difícil morar sozinha no começo, mas preferi observar a vida dela à distância, não inalando todos os dias o cheiro do conforto do lar, destinado apenas a Letícia. Meu apartamento era simples e apertado, mas era meu espaço pessoal, minha fortaleza, mesmo que consistisse em apenas um cômodo. Todas as noites, voltando para casa cansada do trabalho, sentia um orgulho silencioso que não vinha da aprovação externa, mas de dentro, da percepção de que estava construindo minha vida por conta própria. Mergulhei no trabalho no Grand Plaza, onde algumas empregadas reclamavam de hóspedes exigentes e de um fluxo interminável de quartos limpos. Encontrei em cada tarefa uma chance de ver o negócio hoteleiro por dentro. Rodrigues, a governanta-chefe, percebeu meus esforços depois de apenas 3 meses. Dela, você é a única que sempre tira notas excelentes ao verificar os quartos. Como você faz isso? Ela perguntou com interesse genuíno. Eu apenas sorri e respondi que sempre tentei imaginar que o convidado poderia ser eu. Eu gostava de colocar cada quarto em ordem com pensamentos de como eu gostaria de vê-lo se eu mesmo ficasse aqui. Entendi que o ramo hoteleiro exigia atenção às pequenas coisas, e eram as pequenas coisas que podiam mudar a impressão. Após 6 meses de muito trabalho, fui promovido a supervisor de turno. Foi então que eu conheci Carlos Richardson, hóspede do quarto 271. Ele parecia estar na casa dos 40, com ternos imaculadamente prensados, e uma leve mecha de cinza em seu cabelo, o que parecia dar-lhe ainda mais autoridade e charme misterioso. Certa manhã, notei que ele estava me observando quando eu verificava a limpeza do 7º andar. Senhorita, posso dizer algumas palavras? Ele gritou, acenando educadamente em minha direção. Aproximei-me pensando que seria algo doméstico, talvez um pedido de toalhas extras ou serviços de limpeza. No entanto, nossa conversa não durou 1 minuto, mas todos os 15. Falamos sobre o trabalho do hotel, como esse lugar vive e respira sua agitação, como o sistema hoteleiro é baseado nos menores detalhes que permanecem invisíveis para os hóspedes. No dia seguinte, Carlos encontrou uma desculpa para me encontrar de novo, depois de novo e de novo. Alguns dias depois, ele inesperadamente me convidou para jantar, mencionando um restaurante no centro da cidade. Fiquei tenso internamente, percebendo que tais gestos geralmente não são feitos sem subtexto. Tentando ser honesto e direto, encontrei seu olhar e perguntei calmamente: Senhor Richardson, agradeço seu convite, mas quero esclarecer. Você está oferecendo um arranjo temporário para a duração da sua estadia? Se for esse o caso, não estou interessado. Minhas palavras foram calmas, sem sombra de ressentimento, mas com a firme intenção de não me permitir transigir. Carlos, para minha surpresa, aceitou a rejeição com dignidade, mantendo simpatia e respeito pelo restante de sua estada de 3 semanas. No dia da partida, ele me deixou um cartão de visita com um número, oferecendo-se para entrar em contato comigo se eu precisasse de seu conselho. Escondi o cartão e pensei que nunca mais veria esse homem, mas logo tudo mudou. 2 semanas depois, fui chamada ao escritório do gerente do hotel e ofereci uma vaga na recepção, uma promoção significativa. Quase não tive tempo de me acostumar com a nova função, pois algumas semanas depois me ofereceram um cargo de chefe da equipe de cadastro, e logo gerente assistente de atendimento ao cliente. 2 meses depois que o Sr. Richardson saiu, de repente me tornei o chefe de todo o front office. Um progresso tão rápido virou minha cabeça. Claro, eu sabia que estava trabalhando bem, mas era difícil acreditar que isso estava acontecendo comigo. Logo, rumores começaram a se espalhar pelo hotel. Ela deve estar dormindo com o Sr. Blackwood, ouvi um dos recepcionistas sussurrar para outro, aludindo ao dono do nosso hotel. Você viu quão rápido ela está sendo promovida? Ninguém é promovido tão rapidamente sem o patrocínio de alguém. Tentei ignorar a fofoca, mas doeu. Eu sabia o quanto trabalhava para cada promoção, como ficava acordado até tarde para aprender todas as nuances do ramo hoteleiro. As pessoas não viam, preferindo pensar que eu estava apenas usando conexões. A verdade era que eu nem conhecia bem o Sr. Blackwood e só o tinha visto 2 vezes em reuniões. Quando voltamos do restaurante, nos abraçando e caminhando lentamente ao longo do aterro, que parecia se estender até o horizonte.
Sua voz era calma, como se estivesse imbuída da calma e confiança que ele sempre tentou incutir em mim. Sabe, dela, eu pensei que tinha perdido a capacidade de me sentir assim. A vida em algum momento se transforma em reuniões de negócios, contratos e papelada, e começamos a esquecer o que significa estar vivo, sinceramente, verdadeiramente vivo. Mas você me devolveu essa sensação. Olhei para ele, e as palavras morreram em meus lábios. Não havia necessidade de dizer nada naquele momento. Era tão simples que nem precisava de explicação. Eu não poderia imaginar que um dia a pessoa que inicialmente me conheceu apenas no corredor do hotel se tornaria aquela que mudaria tudo na minha vida. Carlos não só me apoiou, como também me mostrou o mundo de um lado novo, quase emocionante. A cada dia que passava, enquanto estudava, crescia também como pessoa. Minha imersão em gestão hoteleira se tornou o trabalho da minha vida. E tudo graças a Carlos, que como ninguém entendeu a importância do que parecia invisível para os outros. Suas histórias de experiência, seus conselhos, seu apoio a cada passo tornaram-se não apenas parte da minha carreira, mas também o significado de todos os meus esforços. O tempo passou e após o final do primeiro semestre, tive orgulho de poder mostrar minhas notas, onde cada perseverança e noite sem dormir valeram a pena. Muitas vezes discutimos cursos e exames, e cada vez que Carlos encontrava novas histórias de seu passado, que ele compartilhava de bom grado, me dando uma ideia de como conseguir mais sem mudar a si mesmo. À noite, quando voltava das aulas, nos encontrávamos em cafés aconchegantes, às vezes em seu apartamento, e passávamos longas horas discutindo a vida e os objetivos que aspirávamos. Nosso relacionamento se tornou como um mundo novo para mim, no qual eu queria mergulhar de cabeça. No começo eram pequenas coisas, mudanças sutis no dia a dia. Carlos passou a passar um pouco mais de tempo no trabalho, às vezes voltando atrasado e explicando isso com projetos e negociações urgentes. Senti que ele estava tentando manter nossas vidas no mesmo nível, passeios noturnos, presentes inesperados. Mas a frequência e o calor desses momentos começaram a derreter lenta mas seguramente. Tentei não prestar atenção, culpei tudo pelo período movimentado da empresa dele, pelo aumento da atividade empresarial no outono. E, no entanto, em seu olhar, que costumava expressar genuína alegria e apoio, às vezes havia um estranho desapego, como se ele estivesse em algum lugar distante, mesmo quando estava sentado à minha frente no jantar. Uma noite resolvi perguntar a ele o que estava me incomodando. Tentando parecer confiante, eu disse: Carlos, está tudo bem? Você tem parecido cansado ultimamente, talvez algo no trabalho? Ele sorriu levemente, como se minhas palavras confirmassem seus próprios pensamentos. Ele disse que simplesmente havia muitas tarefas empilhadas, que seus negócios estavam agora em um período de transição e que a responsabilidade pela empresa era exclusivamente dele. Percebi como seus ombros ficaram tensos quando ele disse isso. Nossas mãos se tocaram, mas eu o senti se afastar imediatamente. Era como se alguma barreira invisível tivesse subitamente crescido entre nós. Sentia cada vez mais forte que minha relação com Carlos ia perdendo aos poucos a leveza que tanto valorizava. Uma e outra vez, me vi lembrando de nosso conhecido e dos primeiros meses. O quanto seus olhos ardiam então, com que confiança ele me apoiava. E agora percebi que ele começou a desviar o olhar com mais frequência quando tentei pegá-lo em um pequeno comentário ou provocá-lo, como nos bons velhos tempos. Um dia resolvi perguntar a ele sobre um de nossos conhecidos em comum que costumava vir às nossas noites. Carlos franziu a testa e disse que agora não era hora de discutir essas ninharias. Nas noites tranquilas, sentava-me sozinho na sala de estar, observando o pôr do sol do lado de fora da janela e a cidade gradualmente mergulhando na escuridão. Sombras encheram a sala, e eu não pude deixar de sentir que essas sombras pareciam envolver nosso relacionamento. Eu congelei. As palavras do Sr. Blackwood pareciam se transformar em pedras pesadas caindo em algum lugar dentro de mim, preenchendo o vazio onde a confiança na minha carreira costumava viver. Olhei para ele, para sua expressão, da qual ele se esforçou para esconder sua pena, e percebi que não havia mais lugar para mim neste escritório, onde passei anos. Alcancei sucesso e ganhei respeito. Meu trabalho, aquele que eu tinha trabalhado tão duro para chegar,
que eu tinha ligado toda a minha vida e eu com. Agora parecia uma miragem que tinha desmoronado em milhares de pedaços. Saí do escritório, mal me contendo para não irromper em lágrimas. Havia um peso insuportável em meu peito, e parecia-me que o mundo inteiro agora estava se voltando contra mim. O elevador desceu a uma velocidade vertiginosa e eu, pressionado contra a parede, fechei os olhos, tentando perceber como em apenas algumas semanas toda a minha existência havia se transformado em ruínas. A despedida do escritório foi amarga e estranhamente sem cerimônia. Os colegas com quem eu compartilhava meus dias de trabalho há anos agora me olhavam com polidez desapegada, sem dizer uma palavra, e apenas alguns funcionários se despediram secamente, desejando-me sorte com o ar que dizia que estavam felizes em se livrar de uma dor de cabeça desnecessária. Mais alguns passos e já estou lá fora. O mundo continuou a viver sua vida normal, ao contrário de mim, que estava congelado à margem, observando o fluxo de pessoas correndo para algum lugar com o mesmo zelo com que eu havia corrido recentemente para o trabalho, esperando que a cada dia minha vida se tornasse melhor e mais estável. De volta ao pequeno apartamento vazio, afundei no chão, sentindo cansaço, raiva, desespero e ressentimento se entrelaçarem em um caroço enfadonho e sufocante. Percebi que ninguém viria em meu socorro. Meus pais, nos quais talvez eu ainda estivesse procurando o apoio que eu esperava quando criança, friamente me acenaram, fechando a porta de suas vidas na minha frente. Carlos, o homem que eu achava que era meu para sempre, de repente se tornou estranho, frio e indiferente, como se tivesse me apagado de suas memórias. Até o meu trabalho, meu único sucesso pessoal, agora se mostrou inatingível. Vaguei pelo apartamento por alguns dias, cercado pelo silêncio e pela minha própria depressão. Os dias se arrastavam como uma névoa espessa, sem sentido ou clareza, e parecia que minha vida havia se tornado uma espécie de pesadelo prolongado do qual era impossível acordar. A emoção do próximo evento me dominou. Já imaginava como o show de gala reuniria convidados influentes, grandes empresários, pessoas criativas, e o mais importante, daria a oportunidade de ajudar quem precisa. Minha equipe e eu trabalhamos duro para garantir que cada detalhe do evento incorpore uma atmosfera de sofisticação e elegância. Sonhei que esse evento se tornaria não apenas um evento beneficente, mas um verdadeiro feriado em que cada convidado sentiria a importância de sua contribuição. Meu hotel foi transformado. O foyer, geralmente decorado em tons neutros calmos, brilhava com novas cores. Orquídeas vivas e luzes suaves criavam uma sensação de mistério e calor. O restaurante, que foi temporariamente convertido em um salão de banquetes, estava cheio de mesas decoradas com porcelana fina e talheres, e aromas requintados flutuavam por todo o espaço com aromas leves. Cada detalhe refletia minha ideia de luxo real, não chamativo e pretensioso, mas abafado, contido, como um sussurro em meu ouvido. A noite chegou e quando o salão se encheu de convidados, senti orgulho misturado com uma ligeira excitação. O concerto foi, para mim, não apenas mais um passo no desenvolvimento de negócios, mas também uma expressão da minha gratidão para com aqueles que talvez, uma vez que me apoiaram, mesmo se apenas com um sorriso. Os convidados chegaram, sentaram-se, discutindo animadamente os planos da noite. Os músicos começaram a tocar no palco, enchendo a sala com melodias que levavam as pessoas para longe em algo mais do que normal apenas à noite. Quando finalmente chegou o momento de eu falar, senti um nó subir na garganta. Olhei ao redor da sala e parei nos rostos dos convidados, muitos dos quais se tornaram visitantes regulares do meu hotel. E então me lembrei de todos os longos dias, todas as noites sem dormir, momentos de dúvida e fracasso. Mas de pé no palco, percebi que todas as provações me trouxe até este momento. Eu falei de coração, agradeceu-lhes por seu apoio e por acreditar em minha visão, falou sobre a importância de ajudar aqueles que precisam, e sonhou que o nosso trabalho iria trazer benefícios e felicidade. Os aplausos encheram o salão e senti um calor no peito. Era um sentimento completamente novo, uma sensação de união, conexão com pessoas que eu nem suspeitava antes. A gala foi dedicada à arrecadação de fundos para bolsas educacionais para estudantes de baixa renda, o que foi especialmente importante para mim, dado meu próprio histórico de superação de dificuldades. O sucesso foi avassalador.
Os canais de TV locais cobriram o evento com entusiasmo e os sites de notícias publicaram instantaneamente reportagens destacando minha história, a história de um dono de hotel que conseguiu subir do zero ao topo. Senti que algo incrível estava acontecendo comigo de novo, como se eu não fosse apenas uma parte dessa história, mas sua própria heroína. Apenas 3 dias após a gala, quando a onda de críticas de sucesso ainda estava me cobrindo, me vi no centro das atenções. Meu gerente na recepção ligou para o meu escritório, sua voz soou tensa. Senhorita Bennett, seus pais estão no saguão, eles insistem muito em conhecê-la. Dizem que não vão embora até você descer. Reunindo meus pensamentos e expirando fundo, endireitei minha jaqueta e me dirigi para o saguão. Lá eu os vi mamãe e papai. Eles pareciam mais velhos, mas ainda tão contentes como sempre. Mamãe correu para me abraçar, mas eu me esquivei. Por que você está aqui? Eu perguntei, sem esconder meu descontentamento. Como os pais poderiam precisar da filha apenas em momentos de sucesso? Papai tentou parecer ofendido. Vimos o quão bem-sucedido você se tornou. Estamos muito orgulhosos. Eu ri amargamente. Você ficou orgulhoso? Você não se orgulhava quando eu precisava de um lugar para morar depois do divórcio. Você não se orgulhou por 7 anos quando eu não te ouvi. Mamãe, incapaz de lidar com o constrangimento, acenou com a mão como se descartasse minhas palavras. Água debaixo da ponte, disse. Então sua voz baixou para um sussurro conspiratório. Letícia está passando por um período difícil. Seu namorado a largou, e agora ela está sozinha com um bebê. Ele não vai pagar pensão alimentícia. Fiquei impressionado com a frase dela e não pude deixar de ficar curioso. Como exatamente você espera que eu ajude Letícia? Eu perguntei, sentindo minha excitação aumentar. Havia um brilho nos olhos da mamãe, como se ela tivesse encontrado a chave da solução. Você poderia conversar com o pai do filho dela, fazê-lo entender que ele precisa sustentar o filho. Não pude deixar de rir. E por que esse homem deveria me ouvir? Eu nem o conheço. Papai estalou, não seja assim. Carlos, ele era seu marido, afinal. Naquele momento, o mundo ao meu redor parecia congelar. As peças do quebra-cabeça de repente se encaixaram com uma clareza doentia. Minha irmã e meu ex-marido. Letícia e Carlos. Sussurrei. Não foi assim que foi planejado. Mamãe tentou se justificar. Essas coisas simplesmente acontecem. Não podíamos tomar partido. Senti raiva e traição me enchendo. Toda a minha vida, todos os meus esforços que coloquei para me reconstruir, para abrir meu próprio hotel, e agora eles, meus pais, vieram não para me parabenizar, mas para me usar como meio de resolver os problemas alheios. Eu estava quase gritando. Agora você está completamente do lado de alguém. Você me excluiu da sua vida. Você se recusou a me ajudar quando eu não tinha para onde ir. E agora você tem a audácia de vir aqui e me pedir ajuda? Não seja tão dramático, mamãe ficou brava, como se a culpa fosse minha por visitá-los. Deu tudo certo. Para dar uma olhada melhor em você, agora você tem seu próprio hotel. Então Carlos fez a coisa certa ao demiti-lo de seu antigo emprego. Letícia achou que seria constrangedor demais você estar trabalhando lá. Eu olhava para meus pais, para essas pessoas que me criaram, que deveriam me amar e me proteger. Naquele momento, pela primeira vez, eu os via claramente não como pais, mas como aqueles que queriam alcançar e destruir minha vida. Vá embora, eu disse baixinho. Mamãe começou a limpar, mas eu gritei, segurança. 2 guardas apareceram imediatamente, seus rostos refletindo meu aborrecimento. Mandei proibir essas pessoas de entrarem no hotel. Minha voz tremia de raiva quando eu disse a eles para nunca mais deixá-los entrar neste lugar sob nenhuma circunstância. Tirem-nos daí. Você é ingrato. Papai começou, mas os guardas já haviam se mudado para a porta. Você vai se arrepender. Minha mãe gritou, mas eu apenas olhei para eles com desprezo. Sua família deve amá-lo, apoiá-lo, protegê-lo. Mas vocês não são uma família, são apenas as pessoas que me criaram. Essa foi a última vez que contei aos meus pais. Todas as mensagens subsequentes passaram por amigos em comum e redes sociais. Ouvi trechos sobre o que aconteceu depois que o relacionamento de Letícia e Carlos desabou espetacularmente. Ela publicou tiradas diárias sobre ele, chamando de todos os nomes do livro, enquanto ele a ameaçava com processos por difamação.
Enquanto isso, meus pais perderam a maior parte de suas economias de aposentadoria devido a investimentos ruins e foram forçados a reduzir o tamanho de sua casa. Mas minha vida estava mudando milagrosamente. 6 meses atrás, conheci Michael em uma conferência da indústria hoteleira. Ele é bem-sucedido em seu próprio direito e, mais importante, ele me ama por quem eu sou, não pelo que eu posso oferecer a ele. Vamos nos casar na próxima primavera. Às vezes, tarde da noite, assisto aos posts raivosos de Letícia nas redes sociais, vendo sua roupa suja sendo postada para todos verem. Eu rio da justiça cósmica de tudo isso. Minha irmã, que achava que tinha ganhado tudo roubando meu marido, agora publica todos os dias histórias tristes sobre como está sozinha com o filho. Carlos, que se considerava o melhor amigo, observa sua reputação se espalhar pela lama. E eu, a irmã que eles achavam que estava arruinada, agora estou prosperando. Meu hotel vai se expandir no próximo ano, e Michael e eu estamos planejando nosso futuro juntos. O mais importante é que finalmente estou livre da família tóxica que nunca me amou de verdade. Às vezes, a melhor vingança não é apenas vê-lo sofrer, mas continuar vivendo a vida ao máximo. Observo o karma fazer seu trabalho a uma distância segura, de preferência com uma taça de champanhe na mão.